Que alegria imensa! Que alegria imensa! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast Mais Fute. Eu sou o Léo Abrantes, o seu queridíssimo apresentador, e eu estou ao lado do seu também queridíssimo apresentador. Diga seu nome. Ramon Araújo. Ramon Araújo agora que está um pouquinho mais velho do que ontem, né? Com certeza, Ramon Araújo. Você fez quantos anos, diga? 26. 26 anos? 26 anos já. Pensei que você tinha 26. Mais perto dos 30 do que antes, né? Exatamente. Agora 26, falta só 4 anos pros 30, o negócio tá... Quando você faz aniversário, você fica mais próximo de morrer ou você ganhou um ano de vida? Não, você fica mais perto da morte, sem sombra de dúvidas, né? Porque você pode morrer assim antes de completar ano. Ah, Ramon, eu queria dizer que não só você completar anos faz com que você fique perto da morte. Sabe por quê, Ramon? Diga mais. Você divide a bancada com o perigo. O perigo? Eu mesmo, eu sou perigoso. Você morava no bairro do Brooklyn em 1986. Vendia... Pilé. Vendia produtos, né, de procedência duvidosa. Né? Com certeza, meu sonho... Esse é o perigo. Com certeza, meu sonho era vender certos tipos de apetrechos pra você. Você vendia camisas com o nome Gretzky ao invés de Gretzky. Exatamente, Gretchen. Gretchen também, grande dançarina aí da música popular brasileira. Ela é muito fã do Van Damme, né, do ator? Por quê? Você não conhece essa história, não? Não. De Gretchen e Van Damme, você não conhece? Eu não conheço. Agora você que está... Momentos... Não, relatos. Um pouquinho agora, Ramon Araújo, deixa eu te contar uma história. Existe um programa... que existe até hoje, mas era comandado por uma outra pessoa, chamado Domingo Legal. Comandado por... Gugu. Augusto Liberato. Eu ia falar Dudu, mas é Gugu. Deus o tenha. Gugu, Deus o tenha mesmo, verdade. Saudades do Gugu. Eu gostava muito dele. Também. Lá, num queridíssimo dia, se eu não me engano, era nos anos 90, Marcelo Gomes, ou nos anos 2000? 95. Um domingo qualquer, Van Damme apareceu lá, faz uma participação surpresa. Nossa, Van Damme por lá. Às 3 horas da tarde, a família brasileira em casa reunida pra ver. Enquanto isso, a nossa queridíssima rei da conga, não é? Gretchen, que tinha uma bunda enorme, ela conseguiu fazer com que nosso queridíssimo Van Damme, ator de Hollywood, tivesse uma ereção ao vivo ao rebolar a bunda nele. Mentira, pô. Pois é. Isso aconteceu? Uhum. Em rede nacional. Em rede nacional. Meu Deus. E o pior de tudo, o nosso queridíssimo Gugu, ele colocou a cabeça no nível das partes íntimas de Van Damme e falar: tá de pau duro. E isso, você nunca viu esse vídeo? Estamos vendo aqui Van Damme e Gretchen aqui, ó. Momento inédito do podcast Mais Fute. Van Damme parece, sabe quem? O jogador Lennon do Botafogo. Não. Peraí, rapaz. Peraí. Que isso, meu Deus? O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu! Agora imagine, Ramon Araújo, a família brasileira. A família brasileira reunida. Meu Deus! Família brasileira reunida, comendo o seu frango assado. Baixaria é essa, meu Deus! Avança um pouquinho aí, Marcelo Gomes, pra gente ver aquele período. Aquele momento. Rapaz, o Van Damme tava empolgado, Esse mesmo. Aí foi a catarse. Onde... Olha o Gugu se preparando. Olha o Gugu se preparando. Que isso? Que é isso? Ele não gosta de mostrar o bumbum? Ô, Gugu! Então, Mas você colocou
ficou. Ficou duro, ficou. Bateu lá, viu? Ficou duro. Tá aí o nosso queridíssimo Van Damme. Meu Deus do céu. Ah, não, meu Deus. Esse eu acho que foi Meu um dos Deus. melhores inícios de podcast da história, né? Meu Deus do céu. Quem pulou o início do podcast, pelo amor de Deus, cara? Volte atrás. Ah, meu Deus, o que é isso, cara? Ramon, eu queria dizer, queria saber se você ainda tem condições para dizer o que a gente vai falar hoje no programa. Tem que arranjar algum jeito de falar, né? Eu vou começar pra Começa. você se recompor. Meu Deus. Ai, ai. Meus amigos, podcast Mais Fute, começando de forma irreverente, como vocês todos gostam. Mas hoje a gente também vai falar, ó, de Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba, que mudou de treinador nessa última semana, saindo de Christian de Souza para Moacir Júnior. Obviamente a gente vai debater tudo que envolve essa mudança no cargo técnico do Botafogo, dando nossas opiniões e falando o que vai vir pela frente na temporada do Belo. A gente também vai falar, obviamente, da rodada do Campeonato Paraibano, que contou não só com o jogo do Botafogo, mas também sobre outros jogos importantes, como a vitória do 13, uma vitória contundente contra o Pombal, e também vitória do Campinense ganhou, Ramon. Campinense foi ressuscitado pelo Nacional de Patos. Será? E também teve o Souza que venceu sua partida. E para finalizar esse programa, a gente vai falar um pouquinho sobre a convocação de Dorival Júnior para a seleção brasileira, a primeira de Dorival Júnior. E aí, será que foi boa? Será que foi ruim? A gente vai contar tudo daqui a pouco e tudo tá aqui, ó, certinho embaixo enumerado, bonitinho. Se você quiser acompanhar só um assunto ou só um outro, basta clicar, não perca tempo, aproveite. Mas se você quiser, acompanha aqui, ó, todo esse procedimento, como a gente viu aqui com a nossa queridíssima Gretchen. É verdade. Pode ver o início, né, dessa introdução tão Tão curiosa. curiosa. É porque a gente tá gravando de noite o programa, eu acho que a gente tá com a aflorado. É, pode ser. Mas, assim, eu não esperava, sinceramente. Talvez tenha realmente sido uma das introduções mais inusitadas da história do podcast Mais Fute. Exatamente. E vamos pular logo pra esse programa? Vamos começar logo, Vamos Ramon embora, Araújo? porque aqui é mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Bora. Vamos lá, Ramon Araújo, falar um pouquinho de Botafogo. Eu recomendo, se você pulou direto pra cá, pulou a introdução, eu recomendo você assistir desde o começo o programa, né, Ramon? Recomendo demais, viu? Eu recomendo muito. Quer dizer, depende. Depende. Depende, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse Botafogo da Paraíba que resolveu dar manchete pra Paraíba toda, né? Sabe, eu já vou começar falando logo aqui, Ramon Araújo, que eu tenho a sensação de que o Botafogo, ele teve muitos traumas em sua vida. Perfeito. Teve muitos traumas. Aí quando tá tudo bem, as coisas correndo tudo certo, eles precisam encontrar um problema novo. É verdade. Sabe aquela sensação de que alguma coisa, essa ansiedade de que alguma coisa vai dar errado? Essa é a sensação que me passa o Botafogo. E por quê? O Botafogo vivia um momento tranquilíssimo com Christian de Souza, era líder do Paraibano com vantagem, jogo a menos, muito bem na Copa do Nordeste, perdeu um jogo na temporada, quase 70% de aproveitamento, boa quantidade de gols marcados, quantidade de gols sofridos bastante razoável, tava tudo correndo bem. A torcida estava comparecendo aos jogos, obviamente, não no peso que a gente adorava, não no peso e na quantidade que a gente queria ver, mas sempre com muita ali presença nas partidas. Mas mesmo assim não foi suficiente, né, Ramon? Não. E ele caiu. Não foi suficiente, Bom até ressaltar, porque... né? Ressaltar que oficialmente, pelo que a gente ouviu da própria assessoria, do próprio pronunciamento do clube, foi de um acordo Entre ambas as consensual, partes, exato. né? Então, ambas as partes estavam ali interessadas em encerrar esse ciclo. Que, na minha opinião, Ramon, foi muito bom, né? Então, assim, foi um ciclo admirável. É tanto que a gente vai falar especificamente sobre o Moacir Júnior, que é o novo treinador também do Botafogo, mas o próprio Moacir, já na entrevista dele de apresentação, ele elogiou bastante o trabalho que o Christian tinha feito no Belo e falou sobre, inclusive, aproveitar os pontos positivos deixados por ele no comando do Botafogo. E não tem um torcedor, eu acredito, que vai dizer que o trabalho não estava sendo feito muito correto, o Botafogo.
Se a gente for pensar direito, dos 4 empates que o Belo tem no ano, 2 foram na pré-Copa do Nordeste e um outro na própria Copa do Nordeste. E o quarto empate foi contra o Campinense no Campeonato Paraibano. Fora isso, são 6 vitórias, 2 na Copa do Nordeste, o restante no Paraibano, e apenas uma derrota para o Altos, que sinceramente talvez tenha sido uma derrota assim que, dentro de você olhando as circunstâncias que teve do jogo, né, um gol extremamente exato, irregular, a bola não entrou. Expulsão de jogador do Botafogo, todo esse contexto. O Belo já vinha também na sequência de jogos, enfim. E você olhar assim, uma derrota como essa, até de certa forma, vamos dizer assim, dentro do planejamento, não é uma derrota, uma surpresa. Mas um trabalho muito, muito consistente, Léo. Um Botafogo que, quem ia para o estádio ano passado no Almeidão, sentia um extremo incômodo que o Botafogo era um time que criava muito pouco. É um time que criava muito pouco no setor ofensivo. E, ao contrário disso, nós vimos um Botafogo que todos os jogos criava diversas oportunidades. Talvez não saíssem os gols, talvez, né, em grande quantidade, mas a equipe estava ganhando. A equipe estava, inclusive, tem o melhor ataque do Campeonato Paraibano. Então, você pegar esses aspectos, são pontos extremamente positivos, né? A equipe quase não sofre gols também no ano, se não me engano foram 7 gols sofridos, né? É uma equipe que sofre pouco nesse sentido, de sofrer lá atrás, uma defesa muito consistente, um ataque muito produtivo, Pipico fazendo gols, e aí de repente a gente se depara com essa notícia. É algo que pega todo mundo de surpresa, principalmente porque o costume é quando muda de treinador, é porque o time não está ganhando. Não é porque o time está ganhando que vão trocar de treinador. Isso aí realmente é estranho de se acontecer. Mas foi o que a gente viu no Melo dessa vez. E por conta, né, pelo que a gente soube também de bastidor, por uma certa desavença que existia entre parte dos conselheiros do Belo com a comissão técnica do Christian de Souza, né? Porque algumas pessoas entendiam que esse trabalho do Christian de Souza não era um trabalho consistente e que quando chegasse o momento mais decisivo da temporada, que seria as finais do Paraibano, Campeonato Brasileiro da Série C, o time ia fraquejar. Só que aí eu não consigo entender essa lógica, pelo menos na minha perspectiva, já que a equipe vinha, inclusive, tendo resultados extremamente positivos contra equipes fortes, como, por exemplo, foi a vitória nos aflitos contra o Náutico, né? É uma vitória extremamente que é preciso ser valorizada, esse tipo de conquista. É bom destacar também, Ramon, inclusive pegando aqui as informações do jornalista Iago Sarinho. Exato. Que acompanha aqui o podcast Mais Fute. Um abraço pro Iago Sarinho. É interessante a gente ver como existia realmente essa cobrança excessiva da diretoria em cima do Botafogo. Existia uma cobrança que eu diria até que não fazia muito sentido, porque o Christian de Souza estava entregava um bom futebol, entregava resultados. E desde o começo da temporada foi essa situação, essa pressão exagerada. E aí fica o questionamento. Cara, se estava pressionando, se não estava confiando no trabalho, por que escolheu ele? Por que teve essa escolha? Esse é o questionamento. Eu elogiei muito, inclusive, quando a gente estava aqui de recesso do podcast Mais Fute, eu falava pro Ramon assim, cara, eu vejo o Botafogo como um dos favoritos para esse Campeonato Paraibano. E por quê? Porque o Botafogo vinha completamente planejado há muito tempo. Exato. Porque já tinha anunciado o Christian de Souza em novembro. Os jogadores estavam começando a surgir em novembro. Anunciaram o gerente de futebol, Fausto Momenti. Depois anunciaram o Christian de Souza. Depois começaram a anunciar os jogadores. Foi tudo bonitinho. Quando vai bonitinho assim, a chance de dar errado é por algum motivo muito fora da casinha. Não é por motivo de falta de organização. Então, eu vi o Botafogo muito, muito forte. Mas existia essa cobrança excessiva que a gente parece não entender de onde que vem. E aí, o quê? Quando a diretoria não coloca explicações muito óbvias, não faz com que a gente tenha uma resposta clara, a gente parte para dois lados. A informação, né, como o Iago Sarinho trouxe, né, falando sobre justamente a situação do Christian de Souza, que pedia muitos reforços, pedia uma renovação, e era algo óbvio para o Botafogo. O Botafogo é uma equipe que, nesse cenário, ele vai muito bem. Mas se ele partisse para uma Série C, precisava chegar mais Exato. jogadores de calibre. E essa cobrança de um lado e do outro fez com que esse ciclo se encerrasse. Mas eu tenho uma teoria, Ramon. Eu queria saber até mesmo sua opinião. Pode falar. E depois você já introduziu um pouco falando sobre o Moacir Júnior. O Christian de Souza, ele é gaúcho. Isso.
não tem experiência alguma no futebol paraibano. Você acha que isso pesou? Porque, sinceramente, isso pode criar uma sensação de que o Botafogo não é paraibano, que já existe essa discussão, né? De que o Botafogo traz muitos jogadores de fora, que não tem essa identidade própria da Paraíba, como, por exemplo, os times de Campina Grande, o Souza tem. Sim. Você acha que essa questão envolvendo o Christian de Souza, o fato dele ser gaúcho, e também pegando o fato do Moacir Júnior ser um treinador que já teve passagem pelo futebol paraibano, apesar de ser mineiro, Ser consagrado, né, no Nordeste. campeão pelo 13, já teve outras passagens. Acesso pelo ABC, da D pra Isso, C. no Nordeste também. Exato. O Christian de Souza fez um trabalho no São José apenas, ele era lá do Rio Grande do Sul. Você acha que isso faz diferença? Você acha que isso pode ter sido um motivo? Porque a gente está trabalhando aqui no campo das hipóteses, Não, já então. que não temos respostas claras e objetivas. Talvez não especificamente o fato dele ser gaúcho, mas o modo dele ser, né, pela cultura da onde ele nasceu e tal, isso pode ter contribuído para o desgaste da relação. Porque às vezes você naturalmente tem às vezes esse conflito de pessoas que têm costumes, ideias diferentes uma das outras. E isso pode ter contribuído, sim, eu acredito, talvez para esse desgaste na relação entre ele e os dirigentes, os conselheiros, na verdade, do Botafogo. Eu acho que isso pode ter influenciado, até porque tem essa questão, né? O Christian de Souza, pelo que nós também tivemos de informação, que o próprio Iago trouxe para a gente, não seria a primeira escolha dessa gestão nova, né, da diretoria executiva, dos diretores do Belo, para assumir o Botafogo nesse ano. A primeira escolha seria o Moacir Júnior. O Belo teria ido buscar o Moacir Júnior ainda na Tombense ano passado, mas por ele estar ali lutando diretamente contra o rebaixamento pela Tombense, ele não aceitou o convite, né, recusou esse convite, e aí a segunda opção teria sido o Christian de Souza. E aí, quando essa relação se desgastou, como ficou desgastada, e o Moacir Júnior estava livre no mercado, sem nenhum clube trabalhando, houve essa quebra do vínculo entre Christian de Souza e o Botafogo, e a primeira opção a ser buscada foi o Moacir Júnior. E aí eu compreendo isso. Eu compreendo que o Moacir Júnior, o fato com certeza dele estar livre no mercado, influenciou, na minha opinião, para que a saída do Christian de Souza acontecesse, né? Eu acho que essa pressão maior veio a partir dessa questão do Moacir Júnior estar livre no mercado. O Moacir Júnior, ele chega para o Botafogo com essa missão também que eu digo que é diferente, né? Ele, quando ele chega na Tombense, ele chega para tentar livrar a Tombense do rebaixamento para a Série C. E eu digo até mais, tá? Se ele tivesse tido um pouco mais de tempo, talvez até ele conseguisse tirar a Tombense daquela situação, porque ele fez até um bom trabalho diante do cenário que ele pegou. Mas o Moacir Júnior, ele chega para um contexto onde ele tem a responsabilidade e a missão de manter os bons resultados do Botafogo. E isso é muito complicado, porque é diferente de você chegar para apagar o incêndio, sabe? Talvez ali você tenha, de certa forma, entre aspas, uma carta na manga, não uma carta na manga, mas tipo assim, um passe, sabe, livre, dizendo assim, pô, se eu não conseguir melhorar os resultados é porque o negócio já estava ruim, eu não consegui melhorar. Mas, pô, ele vem para tentar manter essa sequência, só que também chega num momento muito difícil, esse que é o problema. Ele chega numa sequência, não só Fortaleza, Souza e 13, que é a sequência que o Belo tem agora, mas é uma sequência de 7 jogos em 30 dias. O Botafogo vai estar enfrentando aí uma sequência de jogos, uma maratona de jogos, na verdade, nesse mês de março, e ele tem que chegar com essa missão. E qual é o problema além disso? O Botafogo tem alguns jogadores que estão no departamento médico e que não sabe se vão conseguir se recuperar, talvez a tempo, né? Alguns jogadores voltaram a treinar essa semana. Júlio Rusch, que estava afastado, Bruno Mota, Souza Tibiri. O Douglas, zagueiro, voltou já, né? Vai umas 2 partidas junto com o Jean. O Dudu também estava lesionado, está voltando agora. Então, alguns jogadores do Jefinho, eu fiquei sabendo que o Jefinho talvez vai ficar fora por mais tempo, talvez uns 2 meses, o Fausto falou pra gente, porque a situação dele é mais grave. Mas, enfim, são alguns jogadores que estão afastados, que podem ajudar e contribuir com isso, mas que, de certa forma, é complicado esse momento atual do Botafogo. Porque é um treinador novo que chega, apesar de conhecer alguns jogadores já do elenco, mas chega para enfrentar essa sequência muito complicada. E segundo ele falou, Ramon, um dos principais desafios é justamente
manter essa relação, né? Do que estava com o Christian de Souza para agora o comando dele. Vamos escutar ele que ele falou na coletiva de apresentação sobre justamente esse assunto. Foi um dos focos também da minha fala com os jogadores ontem. Eu preciso, por tudo que eu já tenho na minha vida de inteligência e de experiência, eu preciso manter aquilo que estava dando certo e que estava sendo sólido, e preciso também melhorar alguma coisa que, óbvio, todos os trabalhos, existem alguns pontos que precisam ser melhorados, né? Eu acho que essa situação agora do Botafogo fica um pouco complicada, porque parece que a gente retrocedeu no tempo. Sabe ali nos primeiros podcasts que a gente fez da temporada, falando sobre o estilo de jogo do Christian, perguntando um pouquinho sobre, inclusive até mesmo para ele, que a gente conseguiu essa liberdade, de entrevistar ele, perguntar sobre a sequência de jogos, sobre o esquema tático, enfim. E ele sempre respondia questões relacionadas a jogo. Ele sempre respondia também falando um pouco sobre a sequência de jogos e ressaltava isso, pensando já um pouco a longo prazo, mas também comedido para falar um pouquinho da realidade atual. E parece que a gente vai voltar tudo de novo agora com o Moacir Júnior. E é natural isso no futebol, só que parece que a gente voltou a um cenário onde a gente não precisava pisar de novo, sabe? A gente está voltando a conversar sobre estilo de jogo, sobre a sequência de jogos, sobre quem ele vai preferir, de que jogador é melhor para tal posição, como ele vai escalar essa equipe, como ele vai encaixar. Parece que a gente está retrocedendo essa conversa que a gente já teve com o Christian de Souza, que a gente já teve no início da temporada. Que é aquele negócio, né? Tipo, já tava dando sequência, o trem tava em andamento. E aí vai voltar para poder pegar aquele gás de novo, né, Léo? Exatamente. E aí, em vez da gente estar avançando no assunto Christian de Souza, perguntando agora, por exemplo, sobre novas opções, sobre inserção de novos jogadores, como é que esse elenco vai se adaptar com a sequência de jogos, agora, meu amigo, vai vir tudo de uma vez. É uma sequência de 7 jogos em menos de 30 dias, Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano, tudo chegando numa reta final, e ele chega pegando esse bonde. É complicado. Então, o que a gente está querendo até mesmo dizer sobre isso é de que o Botafogo tem um planejamento mais contundente. E siga esse planejamento. Porque, na minha opinião e na minha visão, você pular fora de um planejamento é você estar assinando que você errou. Não, é exato. E é muito difícil, parece, para a diretoria, para o futebol, as pessoas admitirem que erraram. Mas, exato, na minha opinião, é um sinal claro de que eles erraram e estão tentando reconstruir. Se isso vai dar certo, a gente não sabe. E aí eu digo mais, né, Léo? É preciso ser paciente, inclusive, com o próprio Moacir Júnior, sabe? Agora sim, né? Eu acho que vai precisar dessa paciência. Imagine agora, Ramon, bem que você tocou. Imagine se perde um jogo do Paraibano, perde um confronto na semifinal, porque é uma outra novidade. E aí, como é que vai ficar? Eu duvido que ele fique pra Série C. Não, se ele ponha tudo a perder. E esse que é o problema, porque o Moacir... não vai ser culpa dele, viu? Não, e não vai ser culpa dele justamente por isso. É isso que eu tô falando. E é preciso, inclusive, a própria diretoria, e aí, com todo o respeito a que eu tenho às figuras que estão lá, à frente da direção do Botafogo, né, o presidente Roberto Buriti, o Fausto Momente, na verdade, perdão, são pessoas que eu respeito, inclusive estava com eles essa semana lá na apresentação do próprio Moacir, mas é preciso se responsabilizar por certas coisas, tá? E que é preciso dar também todo o suporte e ambiente necessário para que o Moacir ele consiga desenvolver o trabalho dele. Porque ele vai chegar pressionado e, se caso os resultados não vierem, é preciso também manter o Moacir para que ele tenha a tranquilidade para poder desenvolver o trabalho dele. Porque você pegar um bonde andando dessa forma assim, não é fácil, tá? Não é fácil. O Moacir é um treinador experiente, talvez ele consiga dar conta do recado. Mas, antes de mais nada, é preciso dar todo o suporte para que ele consiga desenvolver o trabalho dele, tá? E outra coisa que o Fausto Momento falou na entrevista, que eu acho que também vai ser importante, reforços, tá? O Botafogo perdeu alguns jogadores já aí por lesão, alguns jogadores que já saíram da equipe. Precisa se reforçar em alguns setores. Já ouvi falar que vão atrás de um lateral esquerdo, por conta da lesão do Matheus Leal. Acho que foi saída, na verdade, do Matheus Leal. Sim, saiu. Exato. Pela saída do Matheus Leal, o Fausto já falou que vai atrás disso. E talvez alguns outros setores do elenco vai ser reforçado também. Mas é importante também trazer jogadores no perfil que o Moacir precisa para o trabalho.
Assim como o elenco atual foi montado com a ajuda do Christian de Souza, é preciso também dar ao Moacir condições para que ele traga jogadores de confiança e que possam agregar ao elenco do Botafogo. Exatamente, Ramon Araújo. Vamos mudar de assunto? Vamos embora. Vamos falar agora de outros jogos do Campeonato Paraibano. Vamos começar falando um pouquinho sobre 13 Pombal. Agora o 13 é vice-líder, quer dizer, era vice-líder até o Serra Branca vencer, na data que a gente está gravando esse podcast, na terça-feira, venceu o CSP por 2-0. Mas o 13 conseguiu chegar no campeonato e eu acho que agora, meu amigo, o 13 embalou. Foi até interessante, Léo. Não sei se você ficou sabendo dessa história, que na venda do ingresso lá do jogo do 13 e do Pombal, tava assim, 13x Pomba. Foi. A pomba. Era 13 vezes pomba. Pomba que só o carai. Ei, mas vamos falar do jogo, né? Veio a pomba no ingresso e o pau no estádio. Foi foda. Porque foi assim, com todo o respeito à equipe do Pombal, tá? Que eu foi adoro realmente... Pombal. Não, mas todo o respeito que a gente tem à equipe do Pombal, só falando um fato curioso que aconteceu no jogo, né? Nessa questão dos ingressos, mas o time do Pombal vinha fazendo jogos dificílimos contra as equipes grandes do campeonato. Dificultou bastante pro Serra Branca. Assim, Serra Branca eu coloco porque é uma das favoritas também ao título, né? Botafogo venceu também o Campinense, dificultou o jogo contra o Botafogo. Peraí, você falou candidatos ao título. Não, sim, mas as equipes grandes também. Também. Que eu não permito colocar o Campinense nessa posição que não é dele. Rapaz, cuidado que o Campinense aí ressuscitou, viu? Mas colocando aí essa vitória importante... essas partidas importantes que o Pombal fez, que mostrou que a equipe tem muita qualidade. E aí, meu amigo, de repente pegou o 13. Eu soube que o primeiro tempo, na verdade, também não foi lá essas coisas do jogo, mas o 13, uma vitória extremamente contundente. E é o que eu tava falando, Léo. Uma coisa que eu me lembro perfeitamente que eu falei aqui nos primeiros podcasts é que eu achava que o 13, apesar daquelas derrotas iniciais, ele ia crescer ao longo do campeonato e ia chegar para a reta final mais forte. O 13 tá fazendo tudo isso que eu imaginava. 13 chega com uma, assim, desculpa até a expressão, mas ele chega apontado pro céu, como diz o professor Luxemburgo. Não, é sério, depois de todo esse episódio, você vai falar que a pior coisa, pedir desculpa, é por apontar pro céu. Mas é isso, o 13, meu amigo, e assim, com toda a sinceridade também, com todo o embalo da torcida do 13, tá? A torcida do 13, vou falar isso aqui, quem quiser achar ruim que ache, mas eu falo isso sem medo de ser feliz, tá? A torcida do 13 tá dando um show em todas as outras torcidas da Paraíba. Você diria, Ramon Araújo, que o 13 é a melhor torcida da Paraíba? Eu digo sem medo, neste campeonato paraibano, pelo menos neste campeonato paraibano, a melhor torcida da Paraíba tem sido a torcida do 13. Tá enchendo o amigão, apoiando o time, mesmo na derrota, os torcedores estão cantando, estão dando todo o incentivo do mundo porque eles querem, eles estão comprando a ideia do bicampeonato paraibano. E eu acho isso extremamente bonito, porque eu acho que falta isso em algumas torcidas da Paraíba, tá? Até mesmo nos jogos contra equipes menores, tá lotando o estádio, tá se fazendo presente dentro do estádio, apoiando o time, incentivando, cantando, fazendo a festa, sabe? Isso é uma coisa que não tem como colocar defeito na torcida do 13. O 13 tem, hoje, a melhor torcida da Paraíba. Eu também acredito, viu, Ramon? E eu tive... Infelizmente, a gente ainda não teve um jogo no Amigão pra gente ir. Mas quando teve o jogo do 13 aqui em João Pessoa, a gente ficou até assustado que meia dúzia de gato pingado tava ali na sombra do Almeidão, gritava... E tinha um coro, um som muito mais alto que os jogos do Botafogo. E eu juro pra você, era comparado à arquibancada sombra no jogo do Botafogo para aquele jogo lá, tava muito... O Botafogo tinha muito mais torcedores. Mas a torcida do 13 gritava mais alto. Os caras gritam, apoiam, incentivam o time. E isso, inclusive, fez diferença em inúmeras partidas, tá? A partida contra o River, por exemplo, pela Copa do Nordeste... O estádio estava lotado. O ABC também, na Copa do Brasil. Exato. E fez total diferença naquela partida ali que foi dificílima pro 13 estar contra o River. Foi, pra mim, a partida mais difícil do 13 até agora na Copa do Nordeste, apesar dos outros resultados. Mas foi a partida mais difícil pro 13. E aí, eu faço esse elogio porque a equipe está crescendo,
a torcida acompanha o crescimento da equipe e isso para a reta final, meus amigos. Chegar numa fase final de Paraibano com esse apoio da torcida, com o time crescendo de rendimento, jogando bola, tendo vitórias 3-0 em cima do Pombal, pô, meu amigo, isso vai deixar o 13 muito seguro, muito firme e com um ar de confiança muito grande para essa reta final de campeonato. Eu coloco o 13 como um dos favoritos por conta disso. E um fortíssimo candidato ao título por conta disso. Porque o contexto do 13 propicia tudo para ser bicampeão paraibano. Por exemplo, diferente do Botafogo, que mudou agora de treinador. Diferente do Serra Branca, que é uma equipe que ainda está em construção, não tem uma torcida consolidada. Sabe? E essa quarta colocação que estão brigando aí, que a gente não sabe se vem Souza, se vem Nacional de Patos, se vem o próprio Campinense que ressuscitou do nada. Então, esse tipo de coisa coloca o 13 para mim como um favorito nesse momento, porque o ambiente todo propicia para isso. Eu concordo também e eu vejo o 13 uma equipe que engrenou na temporada. A gente vê algumas dificuldades maiores na Copa do Nordeste, porque é natural, é um campeonato diferente, contra equipes diferentes. Enfrentou o América de Natal e abriu o placar e depois tomou 2 gols ali relâmpagos. É uma equipe que é jovem, basicamente composta por jovens, por um trabalho de longo prazo agora com o William de Mate, apesar da amostragem de jogos ser pequena, né? Porque o 13 só jogou o Paraibano no ano passado e está jogando esse ano. O William de Mate faz um trabalho muito bom no 13 e é bom ressaltar que essa equipe está ganhando casca. Os jogadores estão ganhando experiência. Isso vai ser muito útil quando eles enfrentarem adversários difíceis na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso. Que é uma outra competição que o 13 tem que valorizar muito. Porque o 13 tem um tamanho e uma importância muito grande na Paraíba, e eu diria até no cenário nacional, que merece estar na Série C. Então, a gente vai acompanhar essa jornada do 13. Vai enfrentar, na data de hoje, você que está acompanhando, na quarta-feira, o 13 vai enfrentar o Maranhão. É um jogo difícil, o Maranhão é uma equipe muito boa. E no Campeonato Paraibano vai ter em confronto contra Botafogo e Campinense. E enfrentar também o Botafogo no Amigão pela Copa do Nordeste. Esses jogos, além de Ceará e Vitória, ou seja, um calendário pesadíssimo. Mesmo assim, eu acho que o 13 pode se sair muito bem, e eu acredito no 13. Eu realmente também concordo com o Ramon. Se eu fosse dizer hoje, era o favorito a vencer o Campeonato Paraibano. Apenas porque o Botafogo demitiu o treinador. Exato. Se não fosse por isso, era Botafogo. Até porque o Botafogo tem um nível diferente dos outros times paraibanos. Eu não sei se agora esse nível vai fazer diferença sem um trabalho consolidado. Mas, Ramon Araújo... A partida que teve da rodada, talvez a partida mais esperada, foi Botafogo e Serra Branca, né? Exatamente. Sobre o Botafogo, a gente já falou um pouquinho aqui sobre o Botafogo. Vamos focar um pouquinho no Serra Branca, no Carcará. Isso. E, basicamente, é um negócio que eu tinha comentado nos podcasts passados, ó. Olha que legal, sempre está certo, não é, Ramon Araújo? De que o Serra Branca precisa mostrar trabalho contra equipes mais fortes. Obviamente, venceu o 13 na abertura do campeonato, mas perdeu para o Souza, perdeu agora pro Botafogo, empatou com o Campinense. Então, eu preciso ver mais desse Serra Branca. Empatou com o Nacional de Patos também, que é uma equipe que está lá mais em cima. Venceu o 13, mas é no 13, assim, que o Serra Branca estava em outro nível do 13, aquela partida. Então, o Serra Branca, principalmente, que praticamente está confirmado para a semifinal, precisa mostrar capacidade de enfrentar essas equipes fortes. E agora não tem mais tempo. Vai enfrentar o São Paulo Cristal na última rodada e já é semifinal. Não, e assim... E já fica aí uma questão que eu acho que, assim, diminui a força do Serra Branca. Eu não acredito que o Serra Branca chegue na final, porque para chegar à final você vai ter que enfrentar um time forte. E o Serra Branca não mostrou capacidade de bater de frente com um time forte aqui na Paraíba. E assim, um fator importante, tá? Da gente também destacar. Serra Branca, se não ganhasse hoje do CSP, por exemplo, que estamos gravando na terça-feira à noite, se não ganhasse hoje do CSP, talvez se complicasse até para a classificação nessa altura do campeonato, né? Mas o que é preciso destacar aí dessa equipe do Serra Branca? Eu acho que a equipe tem oscilado demais no campeonato. Acho que começou o campeonato muito bem e oscilou muito no meio da competição para cá, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que pode
pode ser complicada para o Serra Branca. Apesar da equipe também estar se reforçando para essa fase final, mas eu acho que isso pode... Todo mundo se reforçando, né, Ramon? Todo mundo trazendo alguns jogadores. O Campinense anunciou reforços, o Souza anunciou reforços, Nacional. 13 também. 13. Então, eu vejo assim. E qual o problema? O Serra Branca, geralmente, a gente espera que as equipes que estão disputando o Campeonato Paraibano, em casa elas têm um certo domínio sobre os seus adversários, que faça valer mais o mando de campo. E o Serra Branca teve alguns resultados que não foram interessantes para eles dentro de casa. Diferente, por exemplo, de 13 e Botafogo, que são equipes que jogando no Amigão e no Almeidão, são equipes que fazem valer demais o apoio do torcedor. E aí, por exemplo, o Serra Branca não tem essa força toda jogando no Amigão, por exemplo. E isso oscilou bastante ao longo do campeonato. Por isso é um ponto que eu trago isso de destaque, porque venceu algumas partidas, mas, por exemplo, não é soberana como o Botafogo, que todas as partidas que teve aqui no Almeidão venceu, sabe? Então isso é um ponto que eu preciso destacar para essa reta final de como o Carcará vai estar chegando para essa fase final do campeonato. Vamos aproveitar que a gente está falando do Carcará, do Cariri, e escutar um pouquinho sobre o Raniel Ribeiro falando sobre o duelo contra o Botafogo, na visão dele, como foi a partida. Um jogo muito pesado, muito truncado. Já visto que o Botafogo chegou numa bola parada, numa condição onde nós sabíamos do potencial deles. Trabalhamos muito bem essa bola parada defensiva, mas infelizmente tomamos um gol naquela situação. Um segundo tempo diferente do primeiro. No primeiro eu acho que tivemos um pouco mais de lucidez. Fomos mais incisivos em busca do gol. Tanto que criamos a oportunidade do Toscano, teve aquela falta também, que antes, se não fosse falta, poderia ter dado continuidade à jogada. E perdemos uma grande oportunidade de darmos um grande passo e nos aproximarmos ainda mais da classificação, infelizmente. Hoje fizemos um jogo muito diferente do Nacional. Contra um adversário muito mais difícil de se jogar, contra um adversário muito mais qualificado. Mas jogos como esse, que são ditos decisivos, jogos como esse, contra equipes como a do Botafogo, as oportunidades que aparecem a gente tem que definir. Pois é, tá aí o treinador do Serra Branca, vai enfrentar o São Paulo Cristal na próxima rodada, com um bom tempinho, só no dia 16, vai ter um bom tempinho aí para descansar. E vamos avançando, né? Vamos ver como vai ser essa equipe do Serra Branca. Uma outra equipe aí que precisa provar muita coisa também, no Campeonato Paraibano, até porque na Copa do Brasil eliminou o Cruzeiro, é o Souza, que venceu o clássico lá do Nordeste, batendo o já rebaixado Atlético de Cajazeiras por 2-1. Uma vitória importante, não só por ser um clássico, também por todos os acontecimentos que teve na partida, Exato. né? Bomba, casos de violência, enfim. Vergonhoso. Triste, principalmente vindo ainda de uma equipe já rebaixada, né? Então, isso acaba ficando um pouco mais feio. E, assim, a gente não acompanhou a partida, não deu para encontrar a partida, mas a equipe do Souza precisa mostrar, não só no Campeonato Paraibano, que tá forte. Agora, na Copa do Brasil, eu diria, o sarrafo aumentou. Porque eliminar o Cruzeiro tem suas consequências. E essa consequência é ter a capacidade de eliminar Petrolina em casa, né? E, obviamente, a gente sabe como é o Souza quando o jogo de mata-mata em casa. É perigoso. Então, o sarrafo aumenta agora. E eu quero ver como essa equipe vai reagir. Pois é, Léo. O Souza é um caso curioso, né? O Souza... às vezes a gente tem a impressão que o Souza vai deslanchar de vez e aí de repente o Souza vai e perde um jogo e faz uma má partida. Inclusive esse jogo contra o Atlético de Cajazeiras, pelo que eu escutei, não foi uma partida nada agradável, tá? Assim, em questão de qualidade de jogo, foi um jogo bastante truncado, chato de se assistir. Pior que Serra Branca e Botafogo, primeiro tempo? Não sei, eu sei que Serra Branca e Botafogo falaram horrores. Não, eu quase que me matava. Meu Deus do céu. E aí, enfim, mas assim, é importante pro Souza pensar, tá? Que o Souza, se não consegue a classificação para a próxima fase, o Souza corre o risco de não ter calendário no ano que vem, tá? Isso é importante destacar. O Souza está na Série D, se não consegue o acesso pela Série D para a Série C e não consegue passar dessa fase no Paraibano, fica sem calendário no ano que vem. É importante pensar nisso. O Souza precisa pensar esse tipo de coisa. Porque muda o planejamento, querendo ou não, né? Porque quando você está numa Série D, pelo menos numa Série D,
você atrai mais jogadores. Fala, Com ó, certeza. vou trabalhar lá o ano todo. Com certeza. E isso é diferente pro jogador. O jogador de futebol, a galera fala muito sobre a questão, perdeu o romantismo. Perdeu mesmo, cara. É onde for melhor pra ele jogar. Se pro jogador é melhor ele sair, por exemplo, do Botafogo da Paraíba e deixar de jogar um paraibano pra jogar um Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, como foi o caso do Zé Mário, lateral esquerdo do Botafogo no ano passado, é melhor mesmo. Não tem o que fazer. Mas uma maneira de você atrair esses jogadores por mais tempo é você ter 2 calendários. Exato. E aí ajuda demais, né? Cabelo. Fez o cabelo na boca aqui. Na bunda? Na boca, pô. Pera aí, pô. Ah, É tá. isso, pô. E aí, só pra finalizar, aí é o momento onde o torcedor da Raposa, o grande torcedor do Campinense, Adora a gente. ele coloca as mãos pro céu e agradece. Agradece aos céus, porque existe um clube na Paraíba ressuscitador de mortos. Ah, sim. É um clube ressuscitador de mortos, o Nacional de Patos. E o pior, eles deram o gol. Meus amigos. Foi um gol contra nos acréscimos. Cara, e assim, putz, aí, o torcedor do Nacional de Patos, assim, os nossos amigos da página Nacional Mil Grau, os caras estavam puto, meu irmão. Porque como é que o time toma um gol daquele jeito nos Eles últimos têm que estar minutos, puto com velho? você, viu, Porra, Ramon Araújo? velho. Também. Você falou, o Nacional de Patos briga pelo título do Campeonato Paraibano. Ó, pra quem não viu, ó, tá aqui, ó. @podcast mais fute no Instagram e no TikTok. Ramon Araújo afirmando e batendo o pé de que Nacional de Patos briga pelo título do Campeonato Paraibano. Depois disso, o Nacional de Patos perdeu 5 jogos. Não, perdeu 4 jogos. 4 jogos, empatou e um. empatou 1. Rapaz, Explique-se. trazendo aquele karma da última temporada, né? De que os times que a gente coloca camisa ou fala alguma coisa, dá azar, Eu tá não vou nem vendo falar aí? do Pombal também. Ah, viu? pelo amor de Deus, né, velho? Caramba, realmente. Eu peço desculpa, meus amigos da Nacional Mil Grau. Peço desculpas ao Nacional de Patos. Esse karma eu estou carregando comigo. Estou tentando me livrar dele pra ver se eu acerto alguma coisa uma vez na vida. Mas, enfim, pro Nacional de Patos complicou a situação da classificação para a próxima fase. Porque aí entra na disputa agora para se classificar. Entra Souza, tem o CSP ainda, que ainda pode ainda se classificar de alguma forma. E a gente tem o Campinense, que também foi ressuscitado. Tá? O Campinense chega a 8 pontos e podendo até também se classificar para a próxima fase. Faltam 2 jogos e o Campinense pode chegar aos mesmos 14 do Serra Branca. Exatamente. E aí precisa de uma combinação, né? Os seus adversários perderem, vencer os seus jogos. Isso. Então tem muita coisa aí pela frente. Exato, mas aí... Inclusive vencer um 13. Exatamente. E aí o próprio Nacional de Patos, que estava com uma vida mais tranquila, talvez não consiga essa classificação. Porém, aí é que tá. Briga. Depois desta rodada agora, o Nacional de Patos vai enfrentar, salvo engano, o Atlético de Cajazeiras. É isso? Quem? O Nacional de Patos. O Nacional de Paz vai enfrentar... O Nacional de Paz vai enfrentar o CSP na última rodada, em casa. Eu sei que na última rodada enfrenta o CSP. Sim, é Mas tem verdade. uma rodada agora, né? Antes. É, Atlético Cajazeiras. Atlético de Cajazeiras. É o famoso carimbar o seu passaporte. Então, são 2 partidas para o Nacional de Patos conseguir essa classificação. E aí, meu amigo, se deixar para resolver com o CSP na última rodada, o CSP brigando também pela vaga, aí pode complicar a situação. Então é bom abrir o olho. O Campinense, meu amigo, tem que agradecer a Deus. O Campinense estava com o pé na zona de rebaixamento e com essa vitória abre uma certa vantagem pro São Paulo Cristal, que pode inclusive ainda perder um jogo, que o São Paulo Cristal não consegue alcançar os 8 pontos, que tem 4. E aí dá aquela respirada. Alivia a carga ali em cima do Francisco Diá, alivia um pouco a carga em cima dos jogadores do Campinense, mas não foge também a responsabilidade, tá? Se ainda tem chance de classificar, tem que dar o suor até o final para ver se consegue cascar essa vaga na próxima fase. Essa eu quero ver, viu, Ramon Araújo? Pois é. Vamos mudar de assunto? Vamos embora. Vamos falar de seleção brasileira. Olha. Ramon Araújo. Me diga um panorama geral. O que você achou da convocação de Dorival Júnior? Me diga. Não gostei. Não gostou? Ai? Asmei. Asmo? Asmei. Sério? O que te fez gostar? Conte. Cara, eu gostei por 2 motivos. Primeiramente, por ver as características, né? Assim, a forma de pensar do Dorival nessa
nessa convocação, até porque ele convocou jogadores que ele tem bastante confiança, tá? Isso não quer dizer que eu achei a convocação perfeita, mas eu achei coerente com o que o Dorival é e com o que ele pensa de futebol. E também gostei de alguns nomes que apareceram nessa convocação, inclusive alguns que eu citei aqui no corte que está lá no podcast Mais Fute no nosso Instagram, tá? Inclusive 3 nomes que eu trouxe que gerou inclusive bastante polêmica lá, mas enfim, gostei porque traz alguns nomes que eu acho extremamente interessantes, tá? Por exemplo, a convocação do Beraldo, do PSG, que tá muito bem. O Beraldo tá muito bem no PSG, já chegou como titular e tá realmente conseguiu cravar a vaga. Verdade. Então, e conseguiu cravar ali a vaga, tá fazendo boas partidas. Gostei da convocação, por exemplo, também do Andreas Pereira, que eu acho que já tava merecendo há um certo tempo, tá jogando muito bem no Fulham. Do próprio Douglas Luiz, que tá fazendo uma grande temporada no Aston Villa. O João Gomes também, que está fazendo uma boa temporada no Wolverhampton. A volta do Paquetá, que não tinha sentido algum não estar sendo convocado, tá? Se estava jogando pelo West Ham, porque não podia já estar jogando pela seleção, mesmo com a investigação acontecendo. Há alguns nomes que eu acho coerentes, por exemplo, Pablo Maia é um jogador que eu acho interessante, característica ali do Dorival, e dá uma oportunidade também para um cara que está jogando bem. Pablo Maia, ele é um volante, mas ele joga como meia também? Ele tem essa versatilidade, né? É uma coisa que oferece bem para a seleção. Não você chegar para mim e dizer assim, Pablo Maia é um craque, é jogador de seleção, pá. Não vou dizer que mas eu acho interessante esse tipo de convocação porque você dá a oportunidade a um cara que está jogando muito bem. E eu sempre fui muito defensor de que a convocação da seleção brasileira é você olhar para quem está bem naquele momento e fazer essa convocação e dar a oportunidade a quem merece. Então, é uma convocação que eu gostei bastante. A volta do Richarlison, porque está bem no Tottenham, voltou a fazer gols. O Savinho do Girona, que está jogando muito essa temporada. Então, foram essas surpresas que tiveram na convocação que eu gostei bastante e que eu acho que tem muita cara do Dorival. Dorival sabe trabalhar muito bem com jogadores novos. Ele tem essa questão da paternidade, muito característica desde a época do Santos. E ele é um cara que dá muita confiança ao grupo. Tanto é que ele preferiu preservar os medalhões. Casemiro não estava sendo mais convocado pelo o Fernando Diniz, ele traz de volta. Porque é um cara experiente, é um cara que já tem um nome, é uma liderança dentro da seleção. Que, na minha opinião, tem que ser reserva. Então, tem que ser reserva, mas ele tem que estar ali com aquele grupo até mesmo para dar o suporte. O Marquinhos, que não vive seu melhor momento, está no Paris Saint-Germain, é um jogador que, inclusive, ele poderia não estar na convocação, mas, pelo visto, vai ser um homem de confiança até o final. Aí, um dos líderes. Traz de volta o Danilo, lateral direito, sim. Que é um cara também que não estava sendo convocado pelo Fernando Diniz. E são esses nomes que, de certa forma, vão construindo um certo pilar da seleção. Além daqueles que já vinham sendo, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, enfim. Esse esqueleto da seleção, desde o Ederson até o Vini Júnior lá na frente, até o Richarlison, eu achei interessante o Dorival preservar. E as novidades, para mim, essenciais, pontuais e que realmente mereciam estar nesse momento na seleção. Eu concordo em partes com você. Eu também acredito que essa convocação teve um esquema muito interessante de manter alguns pilares, como você mesmo disse, o Ederson, o Danilo, o Marquinhos, o próprio Casemiro. São pilares da equipe. Eu diria que um outro pilar, né, que eu tô vendo aqui, eu tô prestando atenção, é um por posição. Isso. Um por posição. Acho que o outro pilar seria o Neymar. Isso. Como atacante. O retorno do Neymar. Então, eu vejo que tem os seus pilares, tem os jogadores que são ali mais frequentes, que não adianta. Tem muita gente que não gosta. Tem gente que não gosta do Rodrigo, tem gente que não gosta, por exemplo, do Bruno Guimarães, tem gente que não gosta do Paquetá. Mas esses caras, meu amigo, pode vir Guardiola, pode vir quem for, vai trazer esses caras. Não tem mistério. Esses caras vão estar sempre presentes. Muita gente não gostou de algumas partes, mas eu vejo que o Dorival pensou nos pilares, pensou nesses jogadores que são os essenciais e pensou nas novidades, para dar uma arejada, para dar uma novidade. Eu critico algumas, eu acho que o Rafael do São Paulo não tem nível de seleção brasileira. Eu acho que até mesmo no São Paulo ele cumpre um papel ali. Ele não é exemplar, ele não é ruim, ele cumpre o seu papel. Sabe aquele goleiro do FIFA 82? Sim. Que é bom, não é ruim, e é isso.
Mas aí quando você bota um 90, de overall 90, você fala, putz, que diferença faz um goleiraço desse? E Rafael é esse cara. Eu acho que, por exemplo, tinha alguns nomes que poderiam ser mais interessantes, que, por exemplo, o goleiro do Grêmio, se eu não me engano, que eu até esqueci o nome dele, se eu não me engano, eu não sei se é Gabriel, alguma É Gabriel alguma coisa, eu não lembro não. o goleiro do Grêmio, ele vai muito bem. Eu até falaria João Paulo, mas tá meio ruim pro Santos, assim. É porque não dá, né? Segunda divisão, você convocar um goleiro de segunda divisão faz até muito sentido. Exatamente. Eu acho que poderia ter outros nomes. O Everton não vive uma boa fase. Então, mas, enfim, não é dos piores dos problemas. Também não tem como, apesar de falar que tem problemas, mas não tem nenhum crime, né? Eu acho isso muito interessante. De vez ou outra, o Tite cometia um crime. Você lembra quando o Tite trazia Tyson? Esse aí é um crime ou outro, mas o Dorival, nessa convocação, não teve algum. Eu discordo um pouco do Beraldo. E por quê? Porque tem o Murilo do Palmeiras, que muitas pessoas criticaram também. Eu acho que o Murilo do Palmeiras, ele tem uma sequência melhor. Ele está em alto nível há muito tempo, então isso credencia. Porque, na minha opinião, não é só você convocar o cara que está vivendo um bom momento. É o cara que está vivendo um bom momento há muito tempo. Especialmente se ele está no Brasil. Porque, querendo ou não, o Brasil tem um nível menor de enfrentamento. Então, quando um jogador brasileiro é convocado, eu espero que, no mínimo, ele esteja há um ano performando muito bem. Como é o caso, por exemplo, se a Arrascaeta fosse brasileiro, Arrascaeta ela tá aí o tempo todo. Rafael Veiga convocado, eu compreendo. O Everton tá convocado, eu compreendo. Um outro jogador lá, quando o André, por exemplo, o André tá há muito tempo jogando muito bem. Tem que ser convocado também. Então, eu colocaria, na verdade, no lugar do Beraldo, o Murilo do Nottingham Forest. Ah, mas o Murilo chegou agora. O Murilo tá jogando muito, a um nível bizarro, de ser o melhor jogador do Nottingham Forest, logo que chegou, há uns 4 meses, jogando Premier League, batendo de frente contra grandes jogadores, grandes equipes. Isso faz toda a diferença. E entre convocar um cara que chegou agora, que é o Beraldo, e o Murilo, que também chegou agora, eu prefiro o Murilo do que o Beraldo. Mas tudo bem. Como eu disse, não há crimes. No meio-campo, eu critico um pouco a quantidade de volantes. Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Douglas Luiz e João Gomes e Pablo Maia, praticamente o meio-campo todo. Não tem meio armador. Faz todo mundo a mesma função, tirando o Paquetá, que é um meia mais avançado. Então, eu acho que fica muitas opções para isso. Então, eu espero que, no mínimo, ele bote 2 jogadores desse grupo para jogar. Então, por exemplo, um Bruno Guimarães e um André, ou um Bruno Guimarães e um Douglas Luiz, ou um João Gomes e um Douglas Luiz. Por aí vai. E o Paquetá. O Paquetá tem que estar de titular ali. Porque se for para você botar o próprio Rodrigo, como já foi algumas outras vezes de meio campo, não funciona. E no ataque, aí, meu amigo, se vire. Porque aí você tem Rafinha, você tem Savinho, você tem Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior. E aí fica o questionamento. Onde você vai botar o Rodrigo? Na minha opinião, eu faria esse ataque como? Vinícius Júnior, Rodrigo, né? Porque ele tá jogando essa função no Real Madrid, centralizado. E na outra ponta eu botaria o Rafinha, porque aí que tá. Não tem ninguém que faça o que o Rafinha faz. Não tem. Não tem. Inclusive, é uma posição muito carente no futebol, que é o ponta-direita canhoto. Ao contrário. O outro que faria isso... né? É, o ponto invertido, desculpa. O outro que faz isso, que também foi convocado, é o Endrick. Que aí eu acho que ele entra nesse cenário. Então, eu quero ver como o Dorival vai conseguir ornar essa equipe, Ramon Araújo. Não, então, vai ser legal de se ver. E eu acho que, inclusive, talvez ele povoe até mais o meio de campo, tá? Não me surpreenderia, por exemplo, uma seleção com 4 meias. Eu acho bom. Não me surpreenderia. Até pela condição dos próximos jogos. São partidas contra seleções mais calejadas. Desculpa te interromper. Eu acho um problema o Brasil um pouco valorizar as alas, porque as laterais são um ponto fraco da seleção. É um ponto fraco. Apesar do Ayrton Lucas ser um bom jogador, do Ian Couto estar muito bem no Girona, as alas são um ponto fraco. Então, se você povoa o meio-campo, você precisa de um grande envolvimento dos alas. E outro quesito, colocar mais um zagueiro. Sim.
Entendeu? Então, por exemplo, se você for jogar com 3 zagueiros ala, você vai tirar alguém do meio. Você vai poder deixar um meio campo mais povoado. Só que aí você perde no ataque. Isso. Aí você joga sem pontos. Mas você tem grandes pontas no futebol brasileiro. Inclusive, pra mim, A tá. dor de cabeça. Não, então, isso é um ponto interessante. A convocação, por exemplo, de 2 zagueiros canhotos pode gerar, inclusive, essa possibilidade dos 3 zagueiros. Beraldo é canhoto, né? Tá? O Beraldo é canhoto, o Gabriel Magalhães é canhoto, a gente tem o Marquinhos. E aí, como eu Porque posso imaginar. o Magalhães e o Murilo, eles jogam do lado esquerdo, apesar de eles serem destros. E aí eu penso nesse sentido aqui, por exemplo, uma formação aí com o Marquinhos jogando como aquele zagueiro mais líbero. Você tem o Danilo, por exemplo, fazendo essa função de zagueiro também. E você tem o Gabriel Magalhães ali fazendo esses 3, a trinca da zaga, por exemplo. E aí você povoar mais esse meio de campo, dando mais liberdade para os pontas. Por exemplo, o Vinícius Júnior de um lado e o Rafinha no outro. Sabe, eu penso que possa ser que ele faça isso e coloque ali 3 meias, trazendo um Casemiro, que eu acho que provavelmente vai ser titular, acho que talvez pela experiência. Eu acho mais interessante, Ramon. Um Paquetá e um Bruno Guimarães, por exemplo. Eu acho mais interessante essa equipe com 3 zagueiros fixos, não um Danilo, por exemplo, um lateral que quebre para... Façam um que um Walker faz da vida. Não, o Danilo, ele pode fazer essa terceira função de zagueiro, mas tem que ter um outro lateral. Sim. Porque, meu amigo, não tem... Esqueça, Vinícius Júnior não é para ficar correndo atrás. Então, aí que vem a dor de cabeça. Porque se você joga com 2 laterais abertos e 3 zagueiros, você vai ter que tirar um ponta. tem. Não, eu penso que, por exemplo, ele pode talvez... Jogar com no 5-3-2. Então, o que eu imagino, por exemplo, ele pode jogar com 3 zagueiros nessa formação, vamos dizer assim, na ideia. Mas ele tendo esse ala, por exemplo, canhoto mais ofensivo, que é o Ayrton Lucas, propriamente, por exemplo, e ele deixar o Vinícius Júnior um pouco mais livre, por exemplo, para fazer essa função. Ou ele fazer a mesma coisa na dobradinha do outro lado, né? De vez de ser, por exemplo, o Ayrton Lucas jogando ali, o Ian Couto mais ofensivo. Sim. E na recomposição defensiva, o Ian Couto faz a lateral, o Danilo fecha na zaga com o Marquinhos e aí o Guimarães cai mais pela canhota. Penso que pode fazer esse tipo de coisa. Pode ser assim também. Não sei como é que vai funcionar, mas estou curioso para ver, porque eu vejo que o Dorival tem muitas peças que vai dar possibilidade que ele crie muitos sistemas táticos e que talvez seja um pouco disso, até porque no próprio São Paulo, por exemplo, ele vinha jogando com 3 zagueiros. E é uma coisa que a gente pode ver na seleção também. E o Dorival é esse treinador, a gente já falou aqui sobre isso, o Dorival é um treinador que consegue se adaptar muito bem. Ele não tem um estilo de jogo fixo. A gente viu ele dando certo no Flamengo, que era um Flamengo ofensivo, pressão, quanto dando certo no Ceará, jogando fechado, contra-ataque, transição. Exato. Então o Dorival é um cara que consegue se adaptar muito bem. Não à toa que eu queria o Dorival antes mesmo do Fernando Diniz assumir. Porque o Dorival tem essa característica. Sim. Um outro que tem essa característica, Carlo Ancelotti também tem. Exatamente. Abel Ferreira tem essa característica, coisa que o Fernando Diniz não tem. Que a gente bateu nessa tecla várias vezes, de que o Fernando Diniz tem um estilo de jogo muito próprio, que isso vai necessitar tempo, algo que não existe na seleção brasileira, e capacidade de entendimento dele convocar os jogadores corretos. Porque Casemiro, meu amigo, Casemiro que nunca vai fazer aquela pressão que... Não dá. Não tem como. E agora é só esperar pra gente ver como essa seleção brasileira vai jogar. Os jogos são dia 23 contra a Inglaterra, lá em Wembley, e contra a Espanha na terça-feira, no dia 26 de março. Os 2 jogos em março. Opa, 26 é domingo. Não, dia 26 de março. É domingo. É domingo? Não, é terça-feira. É domingo. Você quer apostar? Eu digo a você porque eu vou fazer prova no dia, não? 26 é terça-feira, É verdade, é dia 24 a prova. 26. E é isso, meus amigos. Vamos encerrar esse programa? Vamos acabar, né, Léo? Bora. Já deu a hora. Tô com fome. É isso, meus amigos. Tchau. Estamos com fome. Marcelo Gomes já trabalhou demais no dia de hoje. E é isso. Se você acompanhou até aqui, um abraço. E o povo gostou, viu? Gostou. Meus amigos Tainan Guilherme e Iago Oliveira. Grandes amigos aí que fazem parte da diretoria da Luta Livre. Meus amigos, eles aí escreveram lá no episódio final, que eu esqueci, que é Santos alguma coisa. Olha aí, acompanharam até o final. Então diga uma palavra. Não sei. Não... Gretchen. Quem acompanhou até o final, coloque Gretchen. Se você não sabe escrever Gretchen, que pena. Um abraço, meus amigos, e até a próxima. Valeu.